Ler João 14, vamos começar um novo capítulo, mas é importante a gente se dar conta que João 14 é a continuação do 13, que eles estão ali comemorando a Páscoa, tá? Jesus com seus 12 discípulos. Aqui Judas já saiu e agora Jesus está conversando então com os 11, tá? Então vou ler ali a partir do 14:1. Jesus fortalece os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Até aqui, tá? Então, vamos dar uma relembrada na aula passada. Jesus está reunido com seus discípulos, digamos assim, nas aulas passadas, né? Ele está reunido com seus discípulos para comemorar a Páscoa. Daí vocês lembram que eles estão tudo comendo e ninguém se preocupou em limpar os pés, né? Uns dos outros, mas Jesus vai lá, limpa os pés, dá um exemplo para eles de servo, de que ele, sendo mestre, é o que está servindo eles da forma mais simples. Depois Jesus fala, quando ele está limpando, ele diz que nem todos estão limpos, porque está se referindo a quem ali? Tem um que não está limpo no meio deles. Quem é que não está limpo? Quem é o traidor? Muito bem, Terezinha. Judas. Isso aí. Judas não está limpo. Então, Jesus diz: vocês estão limpos, mas nem todos. Porque tinha um que era o traidor. Daí depois, depois Jesus fala que tem um que vai traí-lo. E daí Pedro faz o sinal para João, porque João está à direita de Jesus, para Jesus dizer para João quem é o traidor. E daí Jesus diz: aquele para quem eu der o pão é esse, né? E daí então João fica sabendo que é Judas. No momento que Jesus dá o pão para o Judas, o diabo entra dentro dele. Jesus diz para ele: o que tu tiver que fazer, faz logo, faz depressa. E daí Judas sai. Depois que Judas sai, Jesus ele continua conversando com eles e daí ele informa para eles que Pedro vai negar Jesus 3 vezes, lembra? Foi o que a gente viu na aula passada. Então eu quero que vocês tentem entender a situação toda que está acontecendo aqui. Eles chegam em Jerusalém no início da semana, na segunda-feira, e Jesus ele é aclamado como Messias. Tem milhares, se não milhões de pessoas aclamando Jesus como Messias na segunda-feira. Ele faz a limpeza do templo na terça, ele continua ensinando na terça e na quarta no templo, talvez até na quinta, os teólogos não têm certeza disso, mas muito provavelmente terça e quarta ele ensina no templo. As multidões estão todas ali, só que na quarta ele já começa a ter problema com as multidões também. Então os discípulos começam a sentir a rejeição cada vez maior e eles sabem que os líderes religiosos estão de olho em Jesus. Então Jesus faz essa Páscoa de uma forma meio que secreta, sem que a maioria deles saiba onde vai ser a Páscoa.
É só Pedro e João que preparam a Páscoa nesse lugar. E depois Jesus leva os outros discípulos até esse lugar. Então, eles começam a celebrar a Páscoa. Dentro deles tem uma tensão. Eles conseguem perceber que Jesus não para de falar que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, que ele vai... E agora Jesus está falando que existe um traidor no meio deles. E eles ficam chocados, porque eles mesmos ficam... Seria eu? Será que sou eu? Quem é que vai trair? Né? Ou eles dizem, não sou eu? Não, eu não sou que vou te trair. Então existe essa tensão dentro deles. Imagina, no grupo tem um que é um traidor. E agora, Jesus, além de dizer que tem um que é um traidor, Jesus ainda diz que o líder deles, que é Pedro, vocês sabem que Pedro é o líder deles, entre os 12, Pedro era o líder. O líder deles vai trair Jesus. Como é que vocês acham que eles estão se sentindo? Os discípulos? Super temerosos e apavorados. E daí começa Jesus dizendo no 14:1, não se perturbe o coração de vocês. Então eles estão com o coração perturbado depois de tudo isso que aconteceu, de todas essas tensões que vem acontecendo durante a semana, de saber que tem um traidor no meio deles, de saber que o líder deles vai negar Jesus 3 vezes. Eles estão perturbados com a tensão do momento. Jesus diz, não se perturbe. E daí ele continua, creiam em Deus, creiam também em mim. Se a gente, uma outra forma de traduzir isso aqui do grego, tá, seria dizer o seguinte, assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim, tá? Essa é uma outra tradução. Aqui nessa nossa tradução tá assim, creiam em Deus, creio também em mim. Parece que eles não creem em Deus, né? Não, mas no original diz, assim como vocês creem em Deus, Deus Pai, creiam também em mim, Deus Filho, tá? Da mesma forma que vocês colocaram a fé de vocês no Pai, que vocês nunca viram, porque Deus é Espírito, coloquem a fé de vocês no Filho, no Deus Filho, que vocês estão vendo, tocando, convivendo, que eu estou aqui em carne e osso com vocês. Então, da mesma forma que vocês têm a fé em Deus Pai, tenham a mesma fé em mim. Não se perturbem. 2. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitos o quê? Aposentos. Aposentos. Nessa tradução está escrito aposentos. A tradução correta seria quartos. Tá? Na casa de meu pai há muitos quartos. E aqui é interessante a gente entender de novo a cultura deles naquela época. Tá? A cultura deles naquela época era assim. Tinha uma família grande com filhos e daí os filhos casavam. O que eles faziam? Eles faziam um puxadinho. Iam fazendo puxadinhos, né? Um puxadinho bonitinho, tá? De acordo com a arquitetura. Claro, depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tinha. Mas basicamente eles iam aumentando a casa, iam criando mais quartos, né? Expandindo a casa, para que daí o filho que casou pudesse morar com a nora ali dentro da casa e pudessem expandir a família. Então eles tinham isso na cultura deles, eles entendiam muito bem o que Jesus está falando aqui. Só que vamos voltar um pouquinho, Jesus está dizendo assim, na casa de meu pai. Jesus já falou para nós, antes do Evangelho de João, ele já chamou um lugar de casa do meu pai. Vocês lembram que lugar era esse? Céu. Não. Muito bem, pode falar bem alto. O templo. Templo. Ele falou para nós lá no capítulo 2, quando ele faz a limpeza do templo, ele diz, né? Vocês transformaram a casa do meu pai. Lembram? Tá? Então, o templo, Jesus chamava de casa do pai. E daí você vai dizer assim, mas então quer dizer que Jesus vai fazer aposentos no templo? Não. Vamos tentar entender isso. Isso é algo que está escrito lá no livro de Hebreus para nós, a gente não vai abrir em Hebreus, mas só para vocês saberem de onde que eu estou tirando isso, tá? No livro de Hebreus, ele explica para nós a relação entre essas diretrizes que Deus deu para o povo de Israel de como construir o templo e a ligação de tudo isso, desses símbolos, com o que realmente existe no céu, tá? Então, Deus, ele tem o lugar da habitação dele, que é no céu, ok?
Então, o templo, ele é como se fosse uma imagem do céu, como se fosse uma cópia do céu. Então, Deus, ele criou o templo, ele disse para eles como que eles deveriam criar o templo, que era como o céu é, tá? Então, o templo é como se fosse uma cópia do céu. Mas, na verdade, esse templo é apenas uma cópia. Ele representa uma cópia da realidade, que é a casa de Deus no céu. A gente, quando estuda Apocalipse, a gente vê lá que se abriu o templo de Deus no céu, né? Pode-se ver as coisas lá dentro do céu. Então, quando Jesus está falando aqui, na casa de meu pai, ele está se referindo ao céu, tá certo? Só que o templo era para ser uma cópia do que o céu era. Só que eles corromperam totalmente a religião de Israel, o judaísmo, e esse templo então seria julgado e destruído. E é isso que acontece no ano 70, tá? Mas Jesus está falando então do céu. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitos quartos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Então Jesus está dizendo assim, ó, olha, eu estou indo para a casa do meu pai, e lá eu vou preparar lugar para vocês, para quando vocês chegarem lá, vai ter um quarto para vocês lá. Isso é interessante, porque tem muita gente assim que imagina que o céu é um monte de mansões, né? Tem algumas pessoas que falam, são mansões, tem até um hino, né? Mansões celestiais, né? Céu, lindo céu. Daí ele fala, mansões celestiais todas feitas por Deus. Então tem muitas pessoas que imaginam assim que é tipo uma cidade com um monte de casas. Mas aqui, pela descrição de Jesus, é uma grande casa que Deus tem e todos nós vamos morar juntos nessa mesma casa. Cada um vai ter o seu quarto, entenderam? Então Jesus está dizendo, eu vou preparar um quarto para cada um de vocês. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para eles. Para nós podermos viver sempre em família. Quem é salvo por Deus pertence à família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos verdadeiramente em Jesus. E como Jesus também é filho, nós passamos a ser irmãos de Jesus, ele sendo o irmão mais velho. Então essas são as analogias que a Bíblia faz. E que Jesus está falando para eles aqui de uma outra forma. Ele está dizendo, na casa de meu pai, ou seja, no céu, há muitos quartos. E ele ainda está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. E o que Jesus está falando aqui, em todos esses capítulos que a gente está estudando, 13, 14, 15, 16, ele também está falando para nós, para quem vier a crer em Jesus no futuro. Então isso aqui também vale para nós. Se nós colocamos a nossa fé em Jesus, a gente pode ter certeza que a gente vai passar a eternidade na casa do Pai. Tem um quarto lá esperando por nós. Continuando, versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, o que diz ali? Voltarei e os levarei para mim. Então, Jesus está dizendo que um dia ele vai voltar. Isso aqui é uma referência à segunda vinda de Cristo, né? A gente sempre ouve falar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, certo? Jesus vai voltar. Os anjos disseram para os discípulos que estavam lá, que viram quando ele subiu aos céus, né? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a vida eterna. É a comunhão plena com o Senhor Jesus para todos sempre. Quando a gente crê em Jesus, a Bíblia também diz em outros livros que a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Então, Jesus, a Bíblia identifica Jesus como a cabeça do corpo e todos os cristãos, todos os crentes, todos que colocaram verdadeiramente a sua fé em Jesus fazem parte do corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos unidos com Cristo para sempre. Para a gente vai estar sempre com Ele. São dessas coisas que Jesus está falando aqui. E daí, versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vocês conhecem o caminho. Mas eles não entenderam o que Jesus quis dizer aqui. Versículo 5. Disse-lhe, quem é que disse? Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então, assim, eles não sabem, Jesus está falando que vai partir. Eles não sabem para onde Jesus vai, como é que eles vão conhecer o caminho? 6. Respondeu Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenho certeza que todos vocês já tinham ouvido falar desse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o único caminho até Deus. Eu tenho como chegar até Deus se eu não conheço Jesus, se eu não coloquei minha fé em Jesus. Não tem. Não existe um caminho alternativo. Jesus é o único caminho, tá? Qualquer religião que ensine algo diferente de Jesus, não sendo o único caminho, ela não tá levando ninguém para o céu, ela tá levando as pessoas para o inferno. Apesar de ser uma religião, apesar de parecer uma coisa bondosa, não tá levando para o céu. O único caminho para o céu é Jesus. E aqui a gente tem o sexto eu sou do livro de João. A gente começou marcando lá desde o início, né? Os eu sou de Jesus, lembram? Marquem aí, eu sou. Então é ali do lado do versículo 6, eu bem marquei. Fácil. Bem fácil. Eu marquei ali, eu coloquei o númerozinho 6, do lado do versículo 6, na margem aqui da minha Bíblia, eu coloquei o númerozinho 6 para eu não me perder, para eu saber que esse é o sexto eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Quando Deus revelou para Moisés, Moisés perguntou o nome de Deus e ele disse, eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus, eu sou. Jesus usa o nome de Deus várias vezes aqui em declarações que João relata para nós. E essa é a sexta declaração que Jesus faz, tá? Lembra que ele já tinha feito que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, tá? A ressurreição e a vida, isso. E agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no início lá de João também fala, nele estava a vida. A gente também aprendeu isso lá no início de João, tá? Então é por isso que Jesus falou ali no 4, vocês conhecem o caminho, porque o caminho é ele. O caminho é Jesus. Continuando então no 6, vou ler de novo 6. 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para deixar bem claro, Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se alguém não conhece o Senhor Jesus, não tem como chegar ao Pai. Ele é o único caminho. Assim como ele falou que ele era a porta, lembra quando a gente viu a porta? Ele é a única porta. Eu preciso passar por ele para chegar até Deus. 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu? Olha só, aqui Jesus está falando da Trindade, tá? Porque Jesus é Deus Filho, Deus é Deus Pai. Então ele está dizendo, se vocês realmente me conhecessem, se vocês realmente conhecessem o Deus Filho, vocês conheceriam também o meu Pai, que é Deus Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Entenderam? Se uma pessoa não conhece ou não reconhece o Filho, que é Jesus, ela não conhece o Pai. Continuando. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Como que ele pode dizer que eles viram a Deus Pai se Deus Pai é Espírito e não dá para ver um Espírito? Como? Porque eles estão vendo Deus Filho, que é Jesus. Então aqui Jesus está falando de coisas profundas, está falando aqui da doutrina da Trindade para eles. Versículo 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Filipe não entendeu nada, né? Porque Jesus acabou de explicar, mas ele não entendeu nada, porque daí ele está pedindo para ver o Pai. 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Então assim, Filipe está pedindo para ver o Pai e ele está dizendo, tu não me conhece? Por que ele está dizendo isso? Porque ele e o Pai são um. Quem vê Jesus, vê o Pai. Daí ele continua. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, o Filipe não estava vendo Jesus? Sim. O Jesus estava na frente dele. Então, se ele estava vendo Jesus, ele já estava vendo quem? Estava vendo o Pai. Tá? Porque Deus Pai e Deus Filho são um. Doutrina da Trindade. Versículo 10.
Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ou seja, tudo que vocês estão vendo, Jesus está falando para os discípulos, tudo que vocês estão vendo em mim, tudo que vocês estão ouvindo de mim, é o Pai que está falando, é o Pai que está fazendo. Porque eu e o Pai somos um. Quem vê o que eu faço, vê o que o Pai faz. Tá? 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, tá? Obras. O que são as obras de Jesus? Quem é que lembra? A gente já falou disso várias vezes aqui no nosso curso. O que são as obras de Jesus? A criação. Sim, a criação, mas a criação Jesus não fez na frente deles. Até tem um milagre que ele fez criação. Lembra qual é o milagre que ele mostra a criação? O milagre da multiplicação, certo? Ele queria comida. Concordam? Quando ele curava pessoas, por exemplo, que chegava uma pessoa lá sem braço, sem uma perna, e crescia uma perna, crescia um braço, nascia um braço, sei lá como é que era, certo? Aparecia o braço, ele teve que criar o braço. O cara é aquele que não tinha olhos, tá? Então, mas é mais do que milagre, é um milagre de criação, né? É um milagre também, com certeza, tudo é milagre. Mas, sim, as obras de Jesus é tudo o que ele fez, todos os milagres dele. Esse, no caso que a Terezinha sugeriu criação, eu dei alguns exemplos de milagres que tinham a ver com a criação. Mas qualquer milagre de Jesus. Por exemplo, ele mostrou o controle dele sobre a natureza, certo? Acalmando uma tempestade. Então, Jesus, ele tinha o conhecimento de tudo também, a onisciência dele sobre as coisas. Ele demonstrou isso para eles várias vezes. Então, tudo isso são obras que Jesus faz, ou seja, coisas que eles podem ver, atos que Jesus faz e que eles podem ver que são atos sobrenaturais. São atos que só Deus pode fazer. Voltando lá para o início do livro de João, quando Nicodemos se encontra com ele, Nicodemos é o mestre em Israel, e ele diz, ninguém pode fazer o que tu faz se não for pelo poder de Deus. Então, ele reconhecia que Jesus, ele fazia as obras dele pelo poder do Pai. Então, se Jesus faz as obras dele pelo poder do Pai, quando eu vejo as obras de Jesus, eu vejo o Pai agindo. E Jesus vai além, porque o ministério de Jesus não é só fazer milagre. O ministério de Jesus é pregar o evangelho. Aqui em João não fala muito sobre isso, mas em outros, em Mateus, eu me lembro claramente que fala várias vezes que ele estava pregando o evangelho, pregando para as pessoas. E até Mateus relata para nós o Sermão do Monte, por exemplo, né? E a gente tem aqui mesmo no livro de João várias declarações de Jesus, vários sermões de Jesus ali do pão que desceu do céu, certo? Então o ministério de Jesus também é um ministério da palavra. E é o que ele está falando ali, ó. Versículo 10. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Então ele está falando das palavras e ele está falando das obras. São as duas evidências de que tudo o que ele faz está de acordo com o que o Pai faz. E quando a gente estudou lá o capítulo 5, ele também dizia que ele só falava o que ele ouvia de Deus. E ele só fazia o que Deus mostrava para ele fazer. Então, tanto as obras quanto as palavras de Jesus, elas estão totalmente alinhadas com Deus Pai. Quando eles olham para Jesus, eles podem ter certeza que aquelas obras são feitas por Deus. É o próprio Deus que eles estão vendo fazer as obras. Só que eles, claro, ainda não entendem completamente a Trindade, nem a gente, nem ninguém entende completamente a Trindade. É de dar um nó na cabeça, tá? Mas Jesus está mostrando para eles isso. A gente pode ver aqui no livro de João como João enfatiza essa questão teológica de que o Pai, Deus Pai e Deus Filho são um. E quando eu vejo um, eu vejo o outro. Tudo bem, gurias? Então tá. Então a gente vai encerrar.